Deus é bom o tempo todo. Último dia 5, eu recebi a graça da aposentadoria, meu último dia de trabalho. É uma bênção acordar e não ter a obrigação de cumprir horário. O pastor Flávio está me cobrando um almoço lá no Calumbi, mas eu disse ali que tenho que esperar o pastor Paulo voltar, né? Então, foi uma grande bênção. Após 35 anos na Caixa Econômica, onde construí uma carreira que, desde o seu começo, ela foi toda trabalhada por Deus. Eu fui estagiário na Caixa, e ali, quando estagiava, eu alimentei o sonho de um dia ser gerente geral naquela empresa. E o Senhor me permitiu ser aprovado no concurso. E Deus não faz nada pela metade. Ele me permitiu alcançar o sonho. E eu fui gerente geral por mais de 20 anos. E as manifestações que recebi nessa última semana muito alegraram o meu coração, porque o que eu mais ouvi das pessoas foi que eu era referência para elas. Então, eu sou grato a Deus, porque foi Deus quem construiu tudo isso. Foi o Senhor quem abriu as portas. Foi o Senhor quem me capacitou e me permitiu chegar a esse momento tão especial na minha vida. Uma grande vitória, e o meu coração é eternamente grato a Deus por tantas coisas que Ele tem feito na minha vida. E sei que ainda muitas outras coisas Ele fará. Também no domingo passado eu fui desafiado a falar lá no culto das crianças. E foi uma experiência maravilhosa. De uma certa forma, eu voltei um pouquinho a ser criança e interagir com eles, e foi muito bacana. E eu ouvi de algumas pessoas que, pastor, o senhor tem que voltar lá de novo, porque as crianças gostaram muito. Que bênçãos, porque crianças são espontâneas, criança diz o que pensa, criança não tem filtro, e a gente tem esse privilégio de estar ali, né, interagindo com as crianças. Mas, irmãos, hoje eu quero falar da santidade, a verdadeira santidade. E eu queria convidá-los a ler o texto bíblico que se encontra em Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, 6 e 7. Deus é bom demais. Na sexta-feira, nós iniciamos aqui um treinamento para líderes do curso Casados para Sempre. Foi na sexta-noite, sábado o dia todo, terminamos ontem às quase 18 horas. E na sexta-feira, na abertura, na participação, na ministração, eu não dei uma palavra. Eu estava completamente afônico. E Núbia quem assumiu e teve que falar sozinha na sexta-feira. E o doutor Sidney estava conosco ali, me orientou a tomar um corticoide. E eu já estava pronto a ligar para o pastor Flávio, dizer a ele para ele vir falar no meu lugar, porque eu não teria voz. Mas o Senhor devolveu minha voz para que eu estivesse aqui, porque é plano dele que eu esteja aqui esta manhã para passar o recado que ele já colocou no meu coração. Sou grato a Deus por mais um milagre. O texto vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A busca pela santificação, para que nós possamos ser uma geração que marca a conquista da nossa salvação, é imprescindível que vivamos a verdadeira santidade. Nós recebemos Jesus, nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos. Ali nós recebemos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Mas é imprescindível que nesse momento comece um processo, uma caminhada na direção da santificação. A conversão é um ato, mas a santificação é um processo, é uma caminhada. E essa caminhada ela só vai terminar no dia que o Senhor voltar e nós estivermos na condição de varões perfeitos,
E essa caminhada, irmãos, é um grande desafio. Eu queria contar uma história. Um missionário lá do século XX, o Don Richardson, numa das suas preleções, ele contou a história da conversão de um povo que vivia lá na Nova Guiné, um país que fica próximo à Austrália. Esse povo era conhecido como Dunis e viviam em pleno século XX, como se estivessem na Idade da Pedra. Eles jamais tinham tido qualquer contato com pessoas civilizadas e, portanto, nunca tinham tido contato com o Evangelho. Uma característica dos Dunis que chamou a atenção dos missionários era que de 90% a 95% das pessoas daquele povo tinham menos de 5 dedos nas mãos. Alguns tinham apenas 2 dedos nas mãos esquerda e 3 na direita, e aquilo muito intrigou os missionários. Mas eles não obtiveram uma resposta para aquele fato, até que morreu uma pessoa da tribo. O ritual fúnebre praticado pelos Dunis era bastante singular. Os mortos não eram enterrados. Eles eram colocados em uma grande mesa feita de pedras e ali eram queimados. Toda a família, desde o mais novo até o mais idoso, saía de diante da mesa de cremação e seguia em direção a uma mesa de madeira. Atrás dessa outra mesa ficava um membro da tribo com uma pedra bastante afiada nas mãos. E ali os membros da família do falecido estendiam uma das mãos, colocavam-na sobre a mesa e tinham uma das falanges do dedo cortada fora. Isso assustou os missionários, mas também os fez entender o porquê das pessoas terem menos de 5 dedos nas mãos. Eles descobriram que essa prática se relacionava com a busca de Deus. Aquelas pessoas ansiavam por Deus e imaginavam que Deus só as encontraria com ela, depois de terem sofrido bastante. Por isso, sempre que possível, elas aumentavam o seu próprio sofrimento. Que coisa terrível! Quantas pessoas ainda hoje não estão vivendo assim, achando que a forma de encontrar Deus é por meio do sofrimento, se esforçando em si mesmo para alcançar a salvação e a santidade. Mas a salvação é dada pelo Senhor, para mim e para você de graça. É pela graça do Senhor. Jesus Cristo já fez o sacrifício definitivo. Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa salvação. Nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. A santidade é obra da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, ora, como recebestes Cristo Jesus. Isso se deu quando aquelas pessoas ouviram e entenderam a graça de Deus. Não mediante esforço delas mesmas, ou porque eram virtuosas, cheias de qualidades, ou porque eram boas em si mesmas. A salvação caracteriza-se por um ato de entrega, por um ato de confiança no amor e na provisão de Deus para nós. Aquelas pessoas reconheceram que seus esforços, as suas virtudes, suas boas obras, os seus sofrimentos não acrescentavam nada à salvação. Por isso elas desistiram de fazer aquelas coisas e elas se entregaram completamente a Deus, mesmo vazias, derrotadas e frustradas consigo mesmo. Porém, a partir dali, confiante de que se elas não puderam fazer nada para conquistar a salvação, Deus era poderoso para salvá-las. A caminhada rumo à santificação ela é difícil, irmãos. Muitas vezes nós vamos tropeçar, muitas vezes nós vamos cair, mas há alguém que estará e está o tempo todo com as mãos estendidas para te levantar. E nessa caminhada do crente na busca da santificação, ela é uma via de mão única. Não há pista de retorno, só de ida. Portanto, mesmo que você caia, segure nas mãos do Senhor, levante e continue a caminhar. Satanás vai fazer de tudo para que você desista, para que você desanime. Mas a última palavra é a palavra do Senhor. Não são as circunstâncias que determinam o seu caminhar. A última palavra, na minha e na sua vida, é do Senhor. Creia nisso. Não permita que a circunstância defina o seu futuro. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro e uma esperança. O teu futuro e o meu futuro estão nas mãos do Senhor. Não desanime, continue caminhando. A salvação vem pela graça e a santificação vem da mesma forma, segundo o texto. Portanto, é a graça de Deus quem nos salva e é a graça de Deus quem nos santifica. A verdadeira santidade, ela vai se expressar. O apóstolo Paulo responde essa pergunta: como a verdadeira santidade se expressa nas nossas vidas? Primeiro ele mostra como não se expressa a verdadeira santidade, depois ele vai fazer o oposto. Colossenses 1:8, o apóstolo Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para entendermos melhor o que Paulo está querendo dizer, é importante a gente entender o significado de filosofia que ele colocou aqui. A filosofia aqui não diz respeito aos pensamentos que excluem Deus, nem a um curso universitário, por exemplo. O historiador Joséfo, do tempo dos apóstolos, ele vai dizer: existem 3 formas de filosofia entre os judeus. Os seguidores da primeira escola são chamados de fariseus. Os da segunda, saduceus. E os da terceira, essênios. Assim, filosofia no texto significa qualquer tipo de conhecimento acumulado sobre Deus ou sobre qualquer outro assunto. E segundo o apóstolo Paulo, a verdadeira santidade, ela não é comprovada pelo conhecimento que uma pessoa pode acumular. Muitas pessoas julgam que a santidade é verificada pela a sua habilidade em citar textos bíblicos, pelo seu conhecimento. Satanás conhece muito a palavra de Deus também. E a santidade passa muito longe dele. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O alerta de Paulo é contra o engano promovido pela vida de devoção. Muitas pessoas imaginam-se vivendo a verdadeira santidade pelo fato de expressarem com muita intensidade um comportamento religioso, que a gente chama de religiosidade. Algumas vezes vai para a direção do legalismo. Cumpre os rituais, vem na igreja no domingo, na quinta, no sábado. Isto não é santidade. Santidade, ela vai estar aqui dentro. É o seu relacionamento com Deus. Não é algo externo. É a sua busca por Deus. É a sua busca em cumprir os princípios ensinados por Jesus. Isso nos leva a uma vida de santidade. Uma vida de renúncia. Renúncia dos prazeres, dos apelos do mundo. A verdadeira santidade não se expressa num comportamento religioso. Nos tempos de Paulo, as pessoas imaginavam que a verdadeira santidade era evidenciada se a pessoa fizesse distinção entre alimentos, ou se ela prezasse o comparecer a eventos religiosos. Assim agiam os fariseus, mas Jesus lhe disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os reinos dos céus diante dos homens, pois não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mas ninguém é mais santo porque deixa de comer isso ou beber aquilo, ou porque participa deste ou daquele evento. E por fim o apóstolo Paulo faz um alerta: ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Aqui o apóstolo está chamando a atenção e afirmando que as experiências sobrenaturais e místicas não são um sinal que comprova a verdadeira santidade. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa é santa porque fala em línguas. A santidade, ela é muito mais do que isso.
Aquelas pessoas ali estavam vendo e adorando anjos. Imaginaram que Deus era inacessível. E aí eles começaram a buscar a ajuda e revelação de anjos. Miguel, líder das ordens angelicais, era largamente adorado na Ásia Menor. A ele eram atribuídas muitas curas miraculosas. E com base nessas visões, muitos se imaginavam espirituais, andando na verdadeira santidade. A essas pessoas, o apóstolo Paulo diz, Jesus mesmo chegou a afirmar, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Então sinais miraculosos não fazem de mim e de você homens santos e separados. Concluindo, o apóstolo Paulo, essa passagem, ele vai dizer, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Apesar de parecerem sinais de verdadeira santidade, essas referidas práticas e expressões, elas não conseguem refrear os impulsos da carne. Antes mesmo, muito facilmente, os promovem. Os sinais que comprovam a verdadeira santidade, Colossenses 3, de 1 a 3, vai dizer, portanto, se forem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não apenas nas que são aqui da terra, porque morrestes e a nova vida, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são do alto. E é impressionante como nós conhecemos a palavra de Deus, nós já ouvimos isso diversas vezes, e como nós somos apegados às coisas da terra, às coisas materiais, como se aqui fôssemos viver eternamente. A palavra nos diz que nós devemos nos apegar às coisas que são do alto, mas temos vivido apegados às coisas daqui da terra. Você não sabe até quando você estará aqui. Você não sabe se ao sair daqui você vai chegar em casa. É o Senhor. É o Senhor que controla, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da vida. Essa vida, ela não nos pertence, é dele. Então pensai nas coisas que são do alto. Mas é tão difícil o desapego material, irmãos. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, a gente muitas vezes não consegue praticá-la. O primeiro sinal da verdadeira santidade é o anseio pelas coisas celestiais. Aquele que nasceu de novo, que vive em santidade, ele anseia por Deus mais do que por qualquer outra coisa. E eu ouvindo um pastor, ele conversando comigo, ele disse que um dia ele ficou envergonhado, ele tinha convidado um pastor para falar na igreja dele, e ele estava fazendo uma propaganda, convidando os irmãos para irem para o culto. E aí esse outro pastor falou assim, meu irmão, eu fiquei surpreso. Esse pastor que veio falar na igreja dele era um pastor que vivia num país onde é perseguido, onde há perseguição aos cristãos. E ele disse que ficou impressionado pelo esforço que o pastor estava fazendo para convidar os irmãos a irem para o culto. Ele disse que lá, onde a igreja é perseguida, onde alguém vai para a igreja no risco de ser morto, ele não precisa convidar ninguém. Aqui nós temos a liberdade de cultuar a Deus. E às vezes parece que estão fazendo um favor ao pastor da igreja em vir para o culto. Nós temos liberdade para adorar esse Deus maravilhoso. Mas às vezes a gente fica fazendo charminho para vir para a igreja, para vir para o culto. Porque existem coisas que nós temos consideradas mais importantes do que louvar e adorar ao Senhor. Que tipo de cristianismo nós queremos viver? Que tipo de vida cristã medíocre
nós estamos vivendo, onde muitas vezes tem que ser adulado para vir adorar ao Senhor, e muitas vezes vem para adorar ao Senhor e passa o culto todo nas redes sociais. Onde está a nossa reverência a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que governa tudo com sua mão poderosa, a esse Deus que é bom o tempo todo, a esse Deus que providenciou a nossa salvação, a nossa religação com Ele. E de que forma eu e você temos retribuído isso ao Senhor? Que respeito nós temos mostrado a esse Deus que nos chamou, que nos escolheu? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A verdadeira santidade, além do anseio por Deus, ela se expressa por meio da morte do velho homem. E aqui Paulo vai enumerar 5 vícios da carne, que são destruídos pelo que é santo. O primeiro vício colocado nessa lista é a prostituição, que se refere a toda relação sexual ilegal e ilícita. Portanto, envolve o adultério, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a bestialidade e outras formas de relação sexual que são antinaturais e antibíblicas. Aquele que vive em santidade vai matando progressivamente esses vícios da sua vida. Ontem aqui no treinamento dos líderes de MMI, nós abordamos aquilo que tem se assolado, que tem destruído a vida de muitas pessoas, que é o vício na pornografia. Tem escravizado, tem aprisionado a mente de muitas pessoas. E é um vício tão terrível como a dependência química. Escraviza a mente e o coração. Um vício que antigamente era algo exclusivo dos homens, mas que hoje tem levado as mulheres junto. Que terrível, irmãos. Impureza. Aquele que vive em santidade vai matando esse vício em sua vida, progressivamente. A seguir, o apóstolo Paulo fala da impureza. Aquele que vive em verdadeira santidade, ele se esforça para deixar de lado os maus intentos do coração, os maus pensamentos, as inclinações da carne, os atos libidinosos, a masturbação e coisas desse tipo. Paulo vai continuar a sua lista daquilo que o santo faz morrer. E ele faz morrer a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. A paixão lasciva é um tipo de desejo que não é voltado para Deus. Assim, aquele que tem os olhos voltados para as coisas materiais está alimentando desejos malignos no coração. Essa busca por admiração pode se dar até mesmo em relação a coisas espirituais. Há pessoas que oram não porque amam a Deus, não porque querem falar com Deus, mas porque querem chamar a atenção pela busca pessoal, pela busca do aplauso. O mesmo pode acontecer no tocante à leitura bíblica, ao jejum e às práticas espirituais. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. O último vício que Paulo traz é a avareza. Nesse texto, a avareza não se restringe ao amor ao dinheiro. Antes, abrange todo tipo de busca do bem pessoal por egoísmo. Eu costumo dizer que nós somos chamados por Deus para sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Será que nós temos nos permitido ser usado por Deus para abençoar? Quantas pessoas que estão aqui hoje estão passando por necessidade, estão desempregadas, estão sem renda, e o que eu e você temos feito? Irmãos, parece que às vezes tem um escorpião no bolso do crente. Porque é um sacrifício para a gente alcançar a oferta de missões que o irmão Sidney estava trazendo aqui. E já existem vários períodos que a gente não consegue alcançar o nosso alvo de missões. Satanás tem aprisionado o seu bolso. Em nome de Jesus,
Nós queremos destravar isso pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não permita que o pecado da avareza tome conta de você, irmãos, porque isso fere a sua santidade. Isso atrapalha a sua caminhada na direção da santidade. A avareza. Tudo que a pessoa faz pensando em si mesma e não em Deus é uma forma de egoísmo. Em outras palavras, ela se coloca no lugar de Deus e, portanto, promove a idolatria. Paulo diz que aquele que vive a verdadeira santidade, dia após dia, mata todos esses vícios. Ele não permanece na passividade, mas sempre busca a força que Jesus pode lhe dar. Queridos, não é fácil. Se tentarmos caminharmos sozinhos nas nossas forças, nós seremos derrotados. A caminhada na santidade, eu e você não podemos fazê-la sozinhos. Nós temos que buscar nos encher do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos impulsione nessa direção. Nós temos que buscar ao Senhor, tem que ser na força dEle. No domingo eu falei para crianças a história de Davi, lutando contra aquele gigante. E nós enfrentamos esses gigantes todos os dias nessa caminhada para a santidade. Mas Davi olha para aquele gigante e ele vai dizer: você vem contra mim com armas, com armadura, com espada, mas eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. E é assim que eu e você precisamos ir nesse caminho da santidade. Ele tem que ir à frente de nós, nos conduzindo. E nós nos submetendo aos comandos do Espírito Santo em nossa vida. Assim alcançaremos a vitória nessa busca da santidade. Não há outro caminho, queridos. O apóstolo Paulo apresenta outro sinal que comprova a verdadeira santidade. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A verdadeira santidade, ela se expressa por meio do revestimento de Cristo. Aquele que é santo se torna cada dia mais parecido com Jesus. Por isso Paulo pôde falar com convicção: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você hoje teria condições de dizer para alguém: seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Você pode convidar as pessoas a agirem como você age, a falarem como você fala, a pensarem como você pensa? Porque essa é uma grande responsabilidade. E só aquele que é cheio do Espírito Santo, só aquele que está se parecendo cada vez mais com Cristo, pode fazer essa afirmação. Algumas expressões da vida de Jesus, o apóstolo Paulo traz. Ele diz que a verdadeira santidade se revela na misericórdia, na bondade, na humildade, na mansidão. O crente precisa demonstrar todas essas coisas no seu dia a dia, nas suas atitudes. Eu preciso olhar para o meu irmão que falhou comigo com um olhar de misericórdia. Mas às vezes, queridos, se a gente pudesse, a gente enfiava uma faca quando o irmão falha conosco. Ah, o irmão esqueceu e a gente tem vontade de torcer o pescoço do irmão. Mas não é assim que Jesus Cristo olha para mim e para você quando a gente falha. O olhar de Jesus para nós é um olhar cheio de misericórdia, de compaixão e de amor. E se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós precisamos exercitar esse olhar de amor, de compaixão e de misericórdia quando alguém falha com você. É fácil, irmãos. A nossa natureza humana, terrena, ela vai se esforçar para prevalecer todas as vezes. Mas a palavra está nos ensinando que nós precisamos crucificar essa carne com seus intentos, com seus desejos, porque a nossa carne, ela tem uma natureza caída. E nós precisamos crucificá-la todos os dias, para que possamos alcançar vitória nessa caminhada. A bondade é, sem dúvida, um reflexo da humildade que existe no coração daquele que é santo. Se você é santo, você tem que ser humilde. Ele sabe que o seu coração é enganoso e que ele não é melhor do que qualquer outra pessoa.
Antes ele reconhece que é Deus quem o sustenta. Por isso ele também é uma pessoa mansa. A mansidão é uma característica na vida daqueles que reconhecem que suas vidas estão inteiramente na mão de Deus. E olha que eu conheço muito crente que está muito longe de ser manso. Alguma coisa te falta. Se você é agressivo, se você trata mal, se você devolve imediatamente, né? É o chamado bateu, levou, alguma coisa te falta nessa busca da santificação, porque faz parte desse processo ser manso. Jesus vai dizer, por manso e humilde sou de coração. E se nós precisamos nos parecer com Jesus, nós precisamos ser mansos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu tenho uma natureza explosiva. E Deus tem trabalhado na minha vida ao longo dos anos para mudar isso. E essa tem sido a minha oração constante. Para que eu aprenda a contar até 1000 se precisar, não só 10. Porque às vezes contar até 10 não é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós convivemos com pessoas difíceis. Outro dia eu fiz uma pregação sobre como amar pessoas difíceis de amar. É difícil, sim, não é fácil, não. Jesus não disse que era fácil, mas ele disse, ame. É um imperativo, não é uma opção. Jesus era manso. E se eu quero parecer com Jesus, eu preciso ser manso. Eu preciso praticar a mansidão. A mansidão é uma das características daqueles que em suas vidas estão inteiramente na mão de Deus. Eles sabem que se algo não aconteceu do modo como eles esperavam, eles não devem se desanimar, não devem murmurar, antes devem confiar em Deus que faz todas as coisas do modo perfeito. Naturalmente, a mansidão conduz à longanimidade. E a gente tem que exercitar isso todos os dias, irmãos. Olha, na sexta-feira, nós iniciamos o curso de treinamento. O mínimo para fechar a turma seriam 12 casais. Inicialmente, nós tínhamos 18. Na última semana, ficaram 13 inscritos, confirmados. E quando nós chegamos na sexta-feira, só compareceram 13. Dos 13, só compareceram 10. E não avisaram nada. Quando eu mandei mensagem perguntando, não, eu tive que viajar, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E eu confesso aos irmãos que naquela hora eu fui tomado de uma raiva, de uma fúria, e graças a Deus as pessoas não estavam perto de mim. Sabe? Mas o Senhor tem que tomar conta, porque isso faz parte da nossa humanidade. Esse sentimento faz parte da nossa humanidade. Eu não preciso ficar me martirizando por isso, mas eu preciso submeter esses sentimentos ao Espírito de Deus, para que Ele transforme isso em mim. Para que eu não coloque isso para fora, sabe? Para que eu não machuque ninguém, para que eu não faça nenhum tipo de retaliação, porque eu não fui chamado para isso. Mas eu não posso mentir para os irmãos e dizer que é um processo fácil. Mas a caminhada com Deus não é fácil. A caminhada na busca da santificação não é fácil. Jesus disse que a porta é estreita. Fácil é a porta larga, que leva ao inferno. Mas a porta que leva ao Senhor, a porta que leva à santidade, a porta que vai nos levar para o céu, ela é estreita, ela é difícil, mas você não vai caminhar sozinho. Porque Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por mais difícil que seja, irmão, você não estará sozinho. A sua luta para crucificar a carne diariamente, você não trava sozinho e nem nas suas forças, é na força do Senhor. Submeta a Ele, e você alcançará a vitória. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Aquele que é verdadeiro santo é paciente. Ele sabe que Deus vai fazer as coisas no tempo certo. Por isso ele descansa no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Diante das adversidades, quando as coisas não acontecem do jeito que você programou, quando os seus planos falham, quando os seus sonhos são destruídos, você tem colocado diante de Deus, você tem esperado nele, você tem crido na promessa dele, de que os planos dele são planos de bem e não de mal na sua vida. Você tem crido naquilo que
Jó falou depois de tudo que ele passou: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu queria reafirmar para você essa manhã que Deus tem planos na sua vida e que nenhum dos planos do Senhor na sua vida serão frustrados, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Hoje pela manhã, quando eu estava tomando café, eu recebi um vídeo de um amigo que é pastor, um depoimento de um médico, contando a quantidade de situações que ele viveu de milagre de Deus na mesa de cirurgia. Ele disse: eu perdi a conta das pessoas que estavam desenganadas na mesa de cirurgia, que todo mundo desistiu, e ele ficou ali intercedendo a Deus, e aquela pessoa voltou à vida, não pela ação dos médicos, mas pelo milagre do Senhor. E ele relatou uma série de situações onde Deus agiu milagrosamente na mesa de cirurgia. Esse é o nosso Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus que pode fazer na sua vida aquilo que você nem acredita mais que possa acontecer. Porque Ele tem o controle de tudo. As coisas do Senhor acontecem na minha e na sua vida, no tempo dEle, do jeito dEle. Mas Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da sua demanda. Mas você não pode se esquecer do Senhor. Você não pode se esquecer dessa caminhada. Você não pode parar no meio do caminho. Você precisa prosseguir nessa caminhada, na busca da santidade. Não podemos perder de vista, irmãos, que a santidade é obra da graça de Deus. Existem dois processos que acontecem na vida do cristão, segundo o apóstolo Paulo: a salvação e a santificação. A salvação, ela acontece num momento único, é um ato que acontece na sua vida, e aí se inicia o processo na busca da santificação. A verdadeira santidade, ela não está em deixar de comer determinados alimentos. A verdadeira santificação não está no acúmulo de conhecimento de Deus por parte de alguém, pois o nosso inimigo, ele conhece muito bem as Escrituras e ele não é santo. A verdadeira santidade é fazer a vontade do Pai, é ter uma profunda comunhão e intimidade com Ele. É amar a Deus sobre todas as coisas, é fazer a sua vontade, é amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira santidade, ela vai se mostrar em nossas vidas por meio do fruto do Espírito Santo e as suas evidências em nós, conforme nós lemos. Mansidão, bondade, paciência, o amor, a alegria. Todas essas expressões existiam na vida de Jesus. Aquele que anda na verdadeira santidade as possui na sua vida, e a cada dia se torna mais parecido com Jesus. Portanto, busque a santificação a cada dia, subindo os degraus do processo de santificação, buscando a cada dia se parecer mais com Jesus, no seu caráter, nas suas atividades, nos seus pensamentos, e principalmente na prática do amor. Queridos, nós conhecemos essa palavra. Nós estamos aqui domingos, quintas-feiras, terça-feira, estudo bíblico, ouvindo essa palavra. Nós temos a nossa vida de leitura da Bíblia durante a semana, em casa, eu espero que tenham. Mas se nós não praticarmos essa palavra, nós não daremos um passo nessa caminhada da santificação. Construa a sua casa, a sua base, sobre o fundamento da palavra de Deus. Seja sensato. Construa a sua base sobre a rocha que é Jesus. E a sua casa espiritual. Podem vir as tempestades que vierem. A morte pode bater na sua porta, na sua casa, na sua família. O desemprego pode chegar na sua casa, na sua família. Mas essa casa, ela não ruirá, porque ela está sobre a rocha que é Jesus Cristo. E só nos estabelecendo nessa base, que é Jesus Cristo, nós chegaremos na vida de santidade e nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Que o Senhor toque no coração de cada um essa manhã. Que você entenda essa necessidade da busca da santidade. Que você entenda que a luta não é contra carne e sangue. Que você entenda que Satanás, ele não descansa. Ele quer destruir a sua vida, ele quer lhe afastar de Deus.
Ele quer impedir que você siga nessa caminhada da santificação. Mas não olhe para ele, não dê ouvidos aos seus argumentos, que são convincentes. Olhe para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, porque ele é o nosso alvo. Pedro estava andando por sobre o mar, e aquilo era algo sobrenatural, aquilo era um milagre. Pastor Flávio, você consegue andar sobre o mar sem afundar? Não tente não, que a gente ainda precisa de você. Mas Pedro estava andando sobre o mar, sabe por quê, queridos? Porque ele estava vivendo o sobrenatural de Deus na vida dele. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro continuou andando enquanto ele olhou para Jesus. Mas no momento em que Pedro começou a prestar atenção nos ventos fortes e nas ondas, nas circunstâncias, o que aconteceu com Pedro? Ele começa a afundar. Assim é a nossa caminhada na busca da santificação. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós caímos, nós tropeçamos, nós paramos. Não permita. Olhe para Jesus. Não tire os seus olhos do seu alvo. Ele vai lhe conduzir por esse bom caminho. E você vai experimentar o prazer de uma vida santa junto com o Senhor. E você vai poder dizer para qualquer pessoa: seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. E que esse Jesus maravilhoso, ele abençoe a sua vida. Ele lhe conduza nessa caminhada da santificação. E que você possa dar frutos a 10, a 100, a 1000, para a glória do Senhor. Amém. Pastor Flávio.